Vamos continuar falando de saúde, até porque muito se fala sobre a saúde da mulher, especialmente sobre o câncer de mama durante o Outubro Rosa. Mas poucos sabem que o mês de julho também é dedicado a elas. A fita verde escura representa o combate, a conscientização ao câncer ginecológico. E para tratar desse assunto, eu converso agora com a doutora Patrícia Câmara, que é coordenadora da cirurgia oncológica do Hospital Santo Antônio. Doutora Patrícia, seja muito bem-vinda à Rádio CBN. Bom dia. Bom dia, Denise. Obrigada pelo convite. Doutora, é importante também colocar esse mês em evidência, né? Falar um pouquinho mais sobre esse julho que traz a fita verde escura representando esse combate à conscientização ao câncer ginecológico. Quantos e quais são, doutora, os cânceres ginecológicos mais comuns? Os mais comuns são 3, na verdade, né? É o carcinoma espinocelular do colo do útero, que corresponde a uns 80% dos tumores de colo de útero. O adenocarcinoma de ovário, que também corresponde a uns 85% dos tumores de ovário. E o adenocarcinoma de endométrio, que também é o principal de endométrio, são os 3 tipos, os 3 sítios principais de câncer ginecológicos mais comuns. E assim, doutora, para cada um desses cânceres mais comuns, são sintomas diferenciados? Traz um pouquinho para a nossa audiência esses sintomas, né, envolvendo esses cânceres ginecológicos. Então, o mais comum realmente é o colo de útero, né? Os sintomas de colo de útero, de tumor de colo de útero, é corrimento ou sangramento espontâneo ou durante as relações sexuais, dor pélvica, espontânea ou também durante a piora da dor durante a relação sexual, e em casos mais avançados também alterações para urinar e evacuar podem ser causadas pelo tumor, pela compressão de estruturas vizinhas, invasão. No caso do câncer de ovário, ele é bastante problemático exatamente por ser silencioso. Ele é um órgão que está lá para dentro, não tem comunicação com o meio externo, então não há sangramento, não há corrimento, e essa é realmente a preocupação com o ovário, porque 70% dos tumores de ovário são diagnosticados em estadio bem avançado, estadio 3 já, exatamente porque ele é silencioso, então acaba sendo, na maioria dos casos, descobrindo só quando ele já está bem avançado. O sintoma geralmente é de aumento de volume abdominal ou por presença de massa, cisto palpável, cistos grandes, massa abdominal, ou pela presença de líquido abdominal, a chamada CIT, né, conhecida como barriga d'água. Esses são os principais sintomas do ovário, mas que infelizmente aparecem mais tarde. E endométrio é a camada de dentro do útero, a parede mais interna do útero, né? E os sinais de câncer de endométrio é sangramento pós-menopausa. Isso é importantíssimo porque todo sangramento pós-menopausa tem que ser investigado, principalmente se recorrente. E ele é mais comum após a menopausa, mas também pode acontecer antes. Então, alterações importantes de volume ou frequência do sangramento durante a menstruação ainda também tem que ser investigada, que pode ser tumor de endométrio. Que importante, doutora. E assim, existem formas de prevenção dessas complicações? Existem sim. Então, a prevenção do câncer de colo uterino, ela é importantíssima. Na verdade, ela vem baseada numa coisa relativamente nova dentro da oncologia, que é a vacina do HPV. O câncer de colo uterino, ele é causado pela infecção do HPV, que é o papilomavírus humano. E em países que a vacinação das crianças já está mais adiantada, eles estão com previsão de conseguir eliminar o câncer de colo de útero, que é o principal câncer feminino depois da mama. Na verdade, mama é mais frequente, tem intestino, e o terceiro na mulher é o colo de útero. Em países, na verdade, subdesenvolvidos como o Brasil. Em países desenvolvidos, o endométrio, que é um tumor causado pela obesidade, principalmente, ele passa o colo de útero.
mas no Brasil o colo de útero é o terceiro mais comum nas mulheres, e o problema dele é que ele acontece, como é por infecção por HPV, que é sexualmente transmissível, ele acontece em pacientes muito jovens. Então, ele é um dos poucos tumores, um dos poucos cânceres que é comum em paciente jovem, tirando o paciente jovem da sua vida normal, do trabalho, da convivência com a família. Isso que é bem preocupante do colo de útero. E a gente tem essa prevenção com a vacina, que recentemente, acho que mais ou menos uns 7 a 10 anos atrás, a gente conseguiu colocar no calendário vacinal das crianças. Então, está no calendário vacinal obrigatório do SUS. São 2 ou 3 doses, dependendo de qual vacina, aplicada nas crianças, nas meninas entre 9 e 14 anos, nos meninos entre 11 e 14, por causa que ela tem que ser, para ter eficiência máxima, aplicada nas pessoas antes do contato com o vírus. Por isso, nas crianças, para não ter risco delas já terem tido atividade sexual e não terem contato. Daí a gente tem eficiência máxima. Então, ela está no calendário vacinal obrigatório. Lembrar dessa importância de levar as crianças para vacinar, porque nos países desenvolvidos que já estão vacinando há bastante tempo, a previsão é de conseguir exterminar esse câncer. É a informação que eu tenho aqui, até eu pesquisei, doutora Patrícia, rapidamente. No Brasil, a vacina contra o HPV, ela começou a ser distribuída em 2014 para meninas de 11 a 13 anos. Depois, em 2015, a vacina também passou a ser ofertada para meninas de 9 a 11 anos e, em 2016, para meninas de 9 anos. A vacina distribuída pelo SUS é do tipo quadrivalente e protege contra 4 tipos de HPV, 6, 11, 16 e 18. Quais são esses, o que significam esses tipos de HPV, doutora, quando falamos também nessa proteção por parte da vacina, que é oferecida para meninos e meninas, né, no que diz respeito também a essa luta contra o HPV? Esses tipos, 6, 11, 16 e 18? Então, na verdade, existem extensa variedade de subtipos de HPV, mas esses são os mais patogênicos, né? São os que são mais associados tanto a tumor de colo de útero, quanto a condilomatose, que é uma lesão menos agressiva, mas é o pré-câncer também de pênis, de canal anal, por exemplo. Então, esses são os subtipos que mais causam essas displasias que são pré-cancerígenas e, portanto, o câncer, entendeu? Tanto de colo de útero como de vagina, vulva, pênis e canal anal. Doutora, e a vacina contra o HPV também, pelo próprio Ministério da Saúde, uma decisão também ampliando o grupo que tem direito a receber essa vacina contra o HPV gratuitamente, envolvendo agora também mulheres imunossuprimidas com sistema imunológico fragilizado por causa de alguma condição até os 45 anos que podem tomar as doses. É importante colocar essa informação porque muitas pessoas ainda têm ideia só dessa relação da vacina envolvendo meninos e meninas, adolescentes, mas também então adultos podem tomar essa vacina contra o HPV. Até eu vou te dizer assim que no consultório a gente orienta todas as pacientes que tiverem displasia de colo de útero, elas têm as lesões pré-neoplásicas que são tratadas ou clinicamente, ou faz um pequeno procedimento que é a conização do colo do útero e resolve antes de virar câncer, mas essas pacientes a gente já orienta também a fazer a vacinação por conta própria, já que o SUS acaba não dando porque não são pacientes oncológicas, elas tiveram lesão pré-neoplásica, mas a gente sabe que não tem a proteção, a eficácia de 100%, como são nos pacientes que nunca tiveram contato com o vírus, mas que sim diminui o risco de uma nova lesão. E por conta disso, o SUS começou a disponibilizar esse ano para pacientes imunodeprimidos masculinos até 26 anos e feminina até 45 anos, porque são os pacientes de maior risco de desenvolver essas lesões
e a proteção após o contato não é 100%, mas tem sim benefício, aumenta a proteção, diminui o risco de lesão, com certeza. Doutora, além do colo uterino, o HPV ele provoca outros estragos ali na parte ginecológica da mulher também, doutora? Sim, que são mais raros, muito, muito mais raros do que o colo do útero, por isso que a gente fala tanto do colo do útero, mas existe lesão de vulva e vagina pelo HPV, que pode ser o condiloma, que ainda é a lesão pré-neoplásica, mas pode ser o carcinoma espinocelular. A progressão do condiloma é para carcinoma espinocelular. E no homem também é pênis, e no caso de pacientes que têm atividade anal, pode ter lesão perianal também. Doutora, o exame preventivo, ele consegue detectar, por exemplo, esse tipo de complicação ali no colo uterino, aquele exame que é tão recomendado, que é tão pedido que as mulheres façam pelo menos uma vez ao ano e depois, claro, se precisar aumentar, né, a realização desse exame por orientação médica. Esse exame preventivo, doutora, ele de fato consegue perceber problemas como esse? Sim, por isso a importância do exame preventivo. Se feito desde o comecinho com a periodicidade correta, a intenção é que o exame preventivo detecte as lesões pré-neoplásicas, o pré-câncer, no momento em que a gente ainda consegue tratar, ou dependendo se for bem inicialzinho com tratamento clínico, ou se for um pouquinho mais adiantado, mas ainda não câncer, com um pequeno procedimento, como se fosse uma biópsia maior, que retira toda a lesão do colo do útero, mas que ainda preserva fertilidade e traz poucas sequelas para as mulheres. Essa é a intenção do exame preventivo, principalmente na faixa etária, que infelizmente não pegou a vacinação em massa, né, que esse é o nosso propósito. O exame preventivo ele deve ser feito no intervalo de quanto tempo, então, para realmente até pontuar essa informação aqui para a nossa audiência? Isso, a orientação é que ou a partir dos 25 anos, ou a partir do terceiro ano de início das relações sexuais, né, o que acontecer primeiro, ou aos 21, ou ao terceiro ano das relações sexuais. Ele deve ser realizado anualmente, mas após os 30 anos, com 3 exames normais, ele pode ser realizado aí a cada 2 ou 3 anos. E nas pacientes mais idosas, após os 70, a partir dos 3 exames consecutivos normais, pode ser parado de fazer o exame periódico. Doutora Patrícia, esse exame preventivo ele também consegue detectar, por exemplo, o tumor de ovário? Você falou há pouco que 70% dos tumores de ovário aparecem já, infelizmente, no estágio 3, um estágio muito avançado. Esse exame preventivo também consegue identificar um problema como esse? Infelizmente não. Exatamente como eu expliquei, como o ovário está lá para dentro, ele não tem como soltar células ali para a cavidade vaginal. O preventivo consegue identificar o tumor de endométrio, a alteração de endométrio, porque o endométrio é a camada de dentro do útero e ele descama células também para a cavidade vaginal. Então, o preventivo alterado pode ser ou lesões pré-neoplásicas ou câncer de colo de útero, dependendo da gravidade, né, do grau, ou pode ser alterações pré-neoplásicas de endométrio ou câncer de endométrio, mas o ovário não. E tem alguma forma de prevenção envolvendo o tumor de ovário? Então, o tumor de ovário, ele tem um fator protetor, o uso de anticoncepcional oral é protetor, e a gente consegue identificar ele em exames de imagem. Infelizmente é o único jeito, e como exames de imagem são de mais dificuldade de realização, não tem um protocolo, não tem uma padronização. Então não existe assim, tenho que fazer um ultrassom todo ano, não existe esse protocolo. Mas só é identificado em estágios iniciais em exames de imagem, ultrassom, tomografia, ressonância. Então, os ginecologistas atualmente que têm capacitação e capacidade técnica, né, no sentido de aparelho, né, eles têm feito ultrassom em cada consulta, nessa consulta anual ou bianual, que o paciente vai
coletar o preventivo, eles fazem ultrassom no consultório. Mas, infelizmente, nos pacientes SUS não tem o aparelho e nem muitos ginecologistas não têm essa capacitação de usar o aparelho, porque é mais do radiologista, mas alguns ginecologistas acabam fazendo esse treinamento. Então, realmente só com o exame de imagem e não ter um protocolo, não ter um padrão, porque já foi feito estudo populacional que se pedir ultrassom todo ano, na verdade, não consegue diminuir mortalidade e complicação. Então, não foi instituído esse protocolo, porque os estudos mostram que mesmo fazendo todo ano não tem um efeito numérico benéfico. Doutora, tirar o útero, tirar o ovário são decisões realmente muitas vezes necessárias e únicas para salvar a vida dessa paciente. A mulher que passa por esse tipo de procedimento, doutora, pós-realização dessa cirurgia, como é que fica também e ao mesmo tempo buscando a qualidade de vida e mais do que isso, celebrando a vida quando passa por um tratamento como esse, doutora? Então, dependendo, como já expliquei, são 3 locais diferentes, né? Então, o tratamento, o que eu posso orientar é que seja feito sempre com um especialista. Existe a possibilidade, dependendo, por exemplo, colo de útero, geralmente a gente faz cirurgia no início, ou quimio e rádio após, se já está mais avançado. No ovário e endométrio é mais cirurgia, só que, infelizmente, o padrão oncológico da maioria dos tumores, a cirurgia envolve remoção do útero, ovários e trompas, as tubas, né? E ainda dos linfonodos, as ínguas, que guardam aquela região que é para onde o tumor pode ter saído já. Então, são cirurgias diferentes das cirurgias benignas, uma esterectomia ampliada, diferente, específica. E, de qualidade de vida, o paciente jovem tem pouca diferença de qualidade de vida. Paciente idoso, às vezes, depois da esterectomia, já tem os tecidos mais frouxos, o útero é bem firme, às vezes ele funciona assim como um suporte para a bexiga, então às vezes o paciente acaba tendo alguma alteração urinária, mais idoso após a esterectomia. Mas são alterações que não mudam tanto a qualidade de vida, exceto pela impossibilidade de maternidade na maioria dos casos após o tratamento. A maioria dos pacientes com tumor ginecológico que precisa de tratamento vai acabar infértil. A quimioterapia, quando é necessária, ela causa uma infertilidade temporária de alguns anos, mas se a paciente já estiver perto dos 40, acaba se tornando definitiva. Se ela for mais jovem, ela pode voltar, na verdade, a ser fértil. A radioterapia, se pegar útero e ovários principalmente, geralmente ela causa infertilidade. E a cirurgia, obviamente, se a gente remove o útero e os ovários, também fica infértil. Tem alguns casos selecionados, como tumores de colo de útero muito iniciais, que a gente consegue fazer uma cirurgia mais econômica e preservar a fertilidade. E principalmente alguns tipos mais raros de tumores de ovário, que é permitido, por serem mais raros e menos agressivos, às vezes a gente consegue tirar só um ovário ou tirar os ovários, mas preservar o útero para uma implantação, né, daí posterior. Doutora Patrícia, muito obrigada por estar conosco hoje aqui. Essa participação foi importantíssima para levar mais informação aqui para a nossa audiência. Um bom dia, tá? Muito obrigada. Bom dia para todos. Julho Verde, mês de combate e conscientização ao câncer ginecológico. Conversamos com a doutora Patrícia Câmara, que é coordenadora da cirurgia oncológica do Hospital Santo Antônio. Popularizado, com um laço verde escuro, esse mês é utilizado para despertar a importância da realização de exames preventivos e do diagnóstico precoce envolvendo câncer ginecológico.